tarde. Vamos começar hoje a nossa terceira aula de língua portuguesa. Mas antes de começarmos falando especificamente do conteúdo, vamos falar um pouquinho da banca, né, do conteúdo de língua portuguesa da banca IBGP. Além dos gêneros e tipologia textual, que é muito cobrado, temos que ter muita atenção também na leitura e interpretação de texto, análise textual. Então, quando analisamos um texto, há dois tipos de leitura que podemos fazer. A primeira leitura que fazemos de um texto é uma leitura para se apropriar, né, do tema que está sendo abordado, uma leitura mais de apropriação, de entendimento do texto. A segunda leitura seria uma leitura mais crítica, mais fundamentada, mais estruturada. Então, na banca IBGP, o que é cobrado muito, que eu estou analisando bancas anteriores, é gêneros e tipos textuais. Como eu falei na aula passada, gênero se atém muito à questão estrutural e à forma de um texto. Tipo de texto são as características que aquele texto apresenta. Então, um texto narrativo, quais são as características daquele texto narrativo? Um texto descritivo, quais são as características daquele texto descritivo? E o que me chamou a atenção também na banca do IBGP são os infográficos. Eles trabalham muito com a questão do infográfico, que é a imagem associada ao texto. A linguagem verbal, que é o texto, e a não verbal, que são as imagens. Então, e também a linguagem mista, né? Então, a gente percebe isso muito claramente nos infográficos, que vem um gráfico, né? Vamos falar sobre a Covid, né? Então, vem a questão do gráfico, as datas, o índice, né? De um ano a outro ano, até uma comparação que eles fazem nesses infográficos. Esse é só um modelo que eu estou falando para vocês. Então, eles trabalham muito a questão da linguagem verbal, que é o texto, e a linguagem não verbal, que são os desenhos, as imagens, né? E os infográficos são muito cobrados. Outra coisa que a gente tem que analisar muito é a questão do enunciado, como eu falei para vocês na aula passada. O enunciado, ele te dá um direcionamento do que está sendo cobrado. Então, ao analisar, ao ler o enunciado, preste muita atenção ao que a questão, ao que a banca quer cobrar de você. Porque eles gostam muito também de trabalhar alguns tipos de classes gramaticais. Por exemplo, verbo. O verbo é uma classe, como eu falei na primeira aula, muito cobrada. Então, temos verbais, que é o presente, o pretérito, que é passado e futuro. É cobrado também as vozes verbais, voz ativa, voz passiva, a voz reflexiva. Então, temos que ter muita atenção e cuidado a responder essas questões. Outro conteúdo também que eles irão cobrar muito, eu fiz a minha análise aqui, são questão também do advérbio. O advérbio também, as conjunções, né? As conjunções coordenativas aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas, né? Explicativas. Então, essas conjunções, elas serão cobradas também. Então, tem uma frase, será destacada aquela conjunção, para você identificar se ela dá uma ideia de adição, de adversidade, de alternância, de explicação, de conclusão e assim por diante. Outro conteúdo também que eles estão focando muito, além do infográfico, são os contos, as crônicas, as histórias em quadrinhos que abordam tanto a linguagem verbal e não verbal, e também reportagens, tá? Os textos expositivos, também, e reportagem. Outro tema que me chamou a atenção é o artigo de opinião. Tem uma questão na prova anterior que fala justamente a questão da água, questão hídrica, e é um artigo de opinião, onde o autor ele defende um ponto de vista, ele começa defendendo um ponto de vista, que é a tese, né?
que ele levanta esse argumento, ele vai defendendo aquele ponto de vista no desenvolvimento daquele texto. Então, é um texto, é um artigo de opinião, onde a gente observa muito essa questão do ponto de vista dos argumentos, da tese, levantada pelo escritor, pela pessoa que escreveu o texto, né? Outra coisa também muito importante, além das classes gramaticais, é a análise sintática, né? Que é o sujeito e o predicado. Então, nós temos aí o sujeito, ele pode ser simples, quando ele tem apenas um núcleo, composto quando tem 2 ou mais núcleos. Então, essa dúvida surge muito, eu vou mostrar para vocês aqui no quadro, que é uma dúvida que sempre tem alguém perguntando, mas como que a gente identifica o sujeito, professor? Como que é feita essa análise sintática? Então, vamos observar aqui. Vamos escrever aqui. Ana é muito esperta. Então, vamos pegar essa frase. Ana é muito esperta. Então, qual é o meu sujeito, analisando sintaticamente esta frase? Ana é muito esperta. Quem é muito esperta? Quando é uma pessoa, você pergunta quem. Então, eu estou analisando sintaticamente esta oração, né? E por que é uma oração? Porque tem verbo. Verbo ser. Então, nós temos aqui. Quem é muito esperta? Ana. Ana é o sujeito da oração. Então, eu venho aqui com uma caneta diferente, né? E vou identificar quem é o sujeito da minha oração. Eu posso puxar uma setinha, né? E posso escrever sujeito. Então, Ana é o sujeito da minha oração. E o restante da oração, professora? O restante da oração é o que se diz do sujeito. O que se diz do sujeito, chamamos de predicado. Então, vamos aqui identificar com uma outra cor também o predicado. Então, o predicado é o que falamos do sujeito. Então, aqui eu fiz uma análise sintática bem simples para vocês identificarem aqui como eu identifico o sujeito e como eu identifico o predicado. Então, Ana é muito esperta. Quem? Porque se refere à pessoa, então eu falo quem. Quem? Aqui eu tenho o sujeito. O que se diz o sujeito é o predicado. Aqui eu tenho um elemento, que é Ana. Então, esse sujeito aqui é um sujeito simples. E se fosse Ana e Maria, 2 núcleos, 2 elementos, passaria a ser composto. Então, Ana e Maria são. Mudaria a flexão, né? A flexão do verbo. Então, tem que ter muito cuidado com relação às flexões também. Nominais se refere ao nome e verbais se refere ao verbo, tá? Então, flexão nominal se refere ao nome, que é o substantivo, adjetivo, etc. E verbal se refere ao verbo. Então, o predicado é o que se diz o sujeito. Então, nós estamos fazendo aqui uma análise sintática. É uma análise dos termos essenciais de uma oração, tá? Estamos fazendo aqui. Outra coisa também que vocês têm que se ater muito é a questão do discurso direto e o discurso indireto, que vamos ver agora na próxima aula, no próximo módulo, ok? Espero que vocês tenham aprendido o que é uma análise sintática. Só dar um exemplo para vocês com relação a também este outro exemplo, análise sintática. Se eu falar assim, o caderno é novo.
Então, nós vamos achar ali, né, analisando sintaticamente, qual é o sujeito. Então, o caderno é novo. O que é novo? Então, aqui eu estou perguntando o objeto, né? O que? Então, eu pergunto, o que é novo? Eu tenho aqui a resposta, né? Que é o caderno, né? Achei o meu sujeito aqui, que é caderno. E tenho aqui o meu predicado. Então, eu tenho aqui os dois elementos. O que é novo? O caderno, que é o sujeito, eu estou analisando sintaticamente, e é novo, eu tenho o predicado, é o que foi dito, que se diz sobre o sujeito, né? Então, eu tenho aqui tanto sintaticamente falando o sujeito e o predicado. Então, na próxima aula vamos falar um pouquinho sobre discurso direto e indireto e fazer também uma análise textual, tá bem? Fiquem bem, até a próxima aula.